Boa tarde, me chamo Lucas Heran e hoje eu apresentarei o Codified Forest, Floresta Federada Descentralizada. Este artigo foi produzido no Grupo de Teleinformática e Automação da UFRJ e tem como coautores o Gabriel Fontes Rebelo, Gustavo Franco Camilo, Lucas Chagas Brito Guimarães e a orientação do professor Otto Carlos Muniz Bandeira Duarte. No aprendizado de máquina tradicional, nós temos um conjunto de dados que é mantido de forma centralizada no servidor e esse conjunto é dividido em uma fração para o treino e uma segunda fração para o teste. A fração de treino é responsável por ajustar o modelo de aprendizado e a fração de teste é utilizada para avaliar o desempenho desse modelo. Entretanto, devido aos problemas quanto à privacidade e segurança da informação e regulamentações que surgem, o armazenamento desse conjunto de dados de forma centralizada se torna cada vez mais difícil, e essa abordagem tradicional também. Assim, para garantir a privacidade dos dados durante o compartilhamento, surgiram algumas técnicas. A primeira é a desidentificação, ou remoção de características do conjunto de dados que revelem informações sobre o ponto de coleta. A segunda é a privacidade diferencial, que consiste em introduzir aleatoriedades no conjunto de dados para não identificar as amostras individuais. E, por fim, a encriptação homomórfica, que consiste em encriptar os dados de uma forma que seja possível realizar operações aritméticas e trabalhar com os mesmos. Entretanto, devido ao alto volume de dados produzidos em cenários de Big Data, é uma tarefa árdua compartilhar os dados e processá-los de maneira centralizada. Assim, em 2016, o Google propôs o aprendizado federado, que consiste no compartilhamento dos modelos de aprendizado de máquina, ou seja, não há nenhum compartilhamento de dados. Assim é possível reduzir o volume de informações trafegadas na rede. E nesse cenário, há dois agentes. O primeiro é o cliente, que utiliza os seus dados para dizer qual é o próximo estado. O segundo é o servidor, que é responsável por divulgar os estados que serão atualizados e armazenar o modelo final. Porém, a proposta assume que tanto os clientes quanto o servidor possuem um comportamento honesto, o que nem sempre pode ser atingido em cenários reais. Assim, dois problemas surgem quando trazemos essa proposta para o cenário real. O primeiro é o comportamento malicioso dos clientes ou do servidor, e o segundo é que essa proposta centralizada apresenta um ponto único de falha no servidor. Então, a nossa proposta foi criar um sistema descentralizado em que fosse possível eliminar o ponto único de falha e tornar possível esse compartilhamento de informação entre os domínios sem revelar informações sensíveis referentes a cada domínio. Assim como no aprendizado federado, não há compartilhamento de dados. Os domínios utilizam os dados locais para criar os modelos de aprendizado e compartilhá-los através de referências na corrente de blocos. E, por fim, outros domínios podem consultar a corrente de blocos para buscar novos modelos e, assim, formar sua floresta federada descentralizada. Assim, a criação das florestas pode ser feita de forma totalmente paralelizável, pois cada um dos domínios é responsável por criar árvores de forma independente. Além disso, a complexidade da floresta federada descentralizada é a mesma de uma floresta aleatória tradicional, pois o que predomina é a complexidade de classificação. Portanto, para a criação de um protótipo e avaliação da nossa proposta, nós utilizamos o Hyperledger Fabric para a criação de uma corrente de blocos permissionada, o Scikit-learn para a criação dos modelos de aprendizado de máquina e o conjunto de dados de rede CTU13, que contém tráfego de botnet e tráfego normal, para o treino e o teste dos nossos modelos. A execução do sistema pode ser sumarizada no seguinte diagrama com dois domínios. Aqui o domínio 1 tem acesso à rede, ele captura o tráfego e, com um conjunto de dados resultante, ele treina uma árvore e cria um modelo. Esse modelo é armazenado num servidor de armazenamento e a referência é emitida através de uma transação de publicação para a corrente de blocos.
e com isso ele tem uma confirmação de que a transação foi registrada. A partir dessa etapa, o domínio 2 consegue emitir uma transação de consulta, obter a referência do modelo e solicitar diretamente no servidor de armazenamento a árvore que ele deseja. Após a transferência do modelo, ele consegue testar se esse modelo está correto com os seus dados locais e, com isso, evoluir a sua floresta local. Então, a primeira avaliação feita foi verificar como que a métrica F1 evolui quando o conjunto de dados está distribuído entre diversos domínios e cada um dos domínios cria exatamente a mesma quantidade de árvores para a floresta federada descentralizada do domínio 1. O primeiro caso comparado foi a floresta aleatória sem a preservação da privacidade dos dados, ou seja, todos os dados são mantidos em um único servidor que treina o modelo de floresta aleatória e classifica a fração de teste. Já o segundo foi a floresta sem compartilhamento, ou seja, nós utilizamos o conjunto de dados seccionado em diversos domínios e os domínios utilizam apenas seus dados locais para ajustar o modelo de floresta aleatória e obter as métricas de avaliação. O terceiro cenário foi o Diffed Forest, que é quando nós preservamos a privacidade, não compartilhando os dados e compartilhando os modelos entre os domínios. Assim, é possível observar que a abordagem que não preserva a privacidade, ela tem a melhor métrica, como esperado, pois o modelo é ajustado com todo o conjunto de dados. Enquanto que a abordagem sem compartilhamento e utilizando apenas as amostras locais, ela tem uma queda no desempenho de classificação muito acentuado. Assim, o Diffed Forest é uma alternativa que consegue preservar a privacidade e reduzir essa queda no desempenho de classificação. Portanto, o Diffed Forest ele consegue preservar a privacidade dos dados e ainda assim reduzir essa queda brusca no desempenho de classificação quando os dados estão particionados em diversos domínios. O segundo experimento consistiu em verificar como é o comportamento dos domínios quando os conjuntos de dados possuem distribuições de ataques diferentes. Nesse caso, o domínio 1 utiliza as suas árvores para classificar dados referentes ao domínio 2. Quando o domínio 1 utiliza apenas as suas árvores para classificar os dados existentes no domínio 2, ele não consegue obter um desempenho satisfatório. E aumentar o número de árvores na sua floresta não faz com que o resultado de classificação melhore. Porém, quando nós adicionamos árvores do domínio 2 à floresta do domínio 1, a acurácia na classificação aumenta. Assim, nós podemos concluir que essa proposta de compartilhar modelos criados em domínios diferentes aumenta a detecção de novas ameaças, pois os modelos podem ter sido treinados com conjuntos de dados que possuem ataques diferentes e, com isso, prevenir outros domínios de sofrerem o mesmo tipo de ataque. O último experimento consistiu em verificar como que o tempo se comporta ao compartilhar diferentes números de modelos através da corrente de blocos. Nós podemos verificar que essa relação é linear. Assim, nós temos uma baixa complexidade computacional para o compartilhamento das árvores, não ocasionando uma sobrecarga no sistema. Com isso, nós podemos concluir que o Diffed Forest consegue preservar a privacidade dos dados, pois não há compartilhamento dos dados, apenas dos modelos. O Diffed Forest consegue reduzir a queda no desempenho de classificação quando os dados estão extremamente particionados entre diversos domínios. Além disso, nós podemos aumentar a detecção de novas ameaças ao compartilhar modelos criados com conjuntos de dados diferentes. E, por fim, o sistema apresenta uma baixa complexidade computacional, pois a complexidade que predomina é a da classificação, e a classificação possui a mesma complexidade de uma floresta aleatória tradicional, o que torna o sistema ideal para a classificação de amostras de tráfego de rede em tempo real.
Bom, muito obrigado.